Quando já estava muito idoso, a Bíblia diz que Davi foi aquecido pela jovem virgem mais bela de todo o reino de Israel. O nome dessa jovem era Abisag. Porém, há algo misterioso na natureza do relacionamento entre Davi e Abisag. Isso porque o texto bíblico informa que Davi e Abisag não tiveram relações. Mas depois da morte de Davi, o nome de Abisag esteve envolvido na trama que resultou na ordem de Salomão para matar seu meio-irmão Adonias, que desejou se casar com aquela jovem. Isso tem levado os estudiosos a debaterem qual foi de fato o papel desempenhado por Abisag como companheira de Davi. Teria sido ela um tipo de enfermeira, ou cuidadora do rei envelhecido, ou teria sido uma concubina, ou esposa secundária, que de alguma forma não teve relações consumadas com Davi. E mais, teria sido Abisag a mulher que conquistou Salomão e foi citada no livro de Cantares de Salomão, e por isso o herdeiro do trono de Davi considerou intolerável o amor de seu meio-irmão por ela? É exatamente sobre isso que falaremos a partir de agora. Assista este vídeo até o final e você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Abisag. Apesar de ter sido a jovem sunamita que cuidou do rei Davi em sua velhice, a história de Abisag está registrada nos primeiros capítulos do primeiro livro de Reis, no Antigo Testamento. O significado do nome Abisag é incerto, mas alguns estudiosos sugerem que talvez esse nome signifique algo como "meu pai é um andarilho". Apesar de a Bíblia não trazer muitas informações sobre quem foi Abisag, como foi dito, a jovem aparece envolvida no contexto da morte de Adonias, um dos filhos do rei Davi. Abisag é descrita na Bíblia como uma jovem virgem da cidade de Sunem, que ficava a cerca de 26 quilômetros a sudoeste do Mar da Galileia, nas proximidades do Monte de Tabor, no território da tribo de Issacar. E devido ao fato de as letras L e N aparentemente serem trocadas em alguns materiais da antiguidade, alguns comentaristas observam que o designativo sunamita e sulamita podem ser equivalentes no texto bíblico. E se isso estiver correto, então ambos os termos indicam uma mulher de Sunem. E para quem já leu o livro de Cantares de Salomão, talvez agora já até consiga imaginar onde essa discussão vai parar. Isso porque, com base nessa possibilidade de sunamita e sulamita serem termos equivalentes, alguns poucos estudiosos sugerem que Abisag pode ter sido uma mulher sulamita citada poeticamente no livro de Cantares de Salomão. No entanto, não há evidência alguma disso, e a maioria dos intérpretes considera essa hipótese absolutamente improvável. Então, a ideia de que Salomão se apaixonou por Abisag e que ela teria sido a esposa anônima e misteriosa citada no livro bíblico de Cantares de Salomão não passa de pura especulação. Então, voltando ao que se tem certeza, o texto bíblico também diz que Abisag era uma mulher muito formosa. A Bíblia informa que, no final da vida do rei Davi, ele teve muita dificuldade em se manter aquecido. Os servos o envolviam com muitas roupas, mas ainda assim ele não se aquecia. Então, os servos do rei mandaram procurar em todo o reino de Israel uma jovem donzela para estar perante o rei. Essa jovem tinha de cuidar de Davi e aquecê-lo em seus braços. A jovem virgem escolhida foi justamente Abisag, e ela cuidou do rei Davi e o serviu. Inclusive, Abisag estava presente quando a rainha-mãe Batseba relembrou Davi a respeito do juramento feito de que Salomão seria seu sucessor no trono de Israel. Mais à frente, a Bíblia diz que após a morte de Davi, Adonias, que também era filho do rei, falou com Batseba para que ela intercedesse junto a Salomão para que Abisag fosse dada por mulher. O contexto do pedido feito por Adonias foi muito turbulento, pois pouco antes houve uma grande conspiração para fazer de Adonias o sucessor de Davi. Mas quando Salomão foi oficialmente ungido como rei, em lugar de Davi, Adonias pediu um indulto tremendo por sua vida, e Salomão deixou o seu meio-irmão viver. Porém, mais tarde, Adonias resolveu fazer o pedido por Abisag, e evidentemente o rei Salomão interpretou esse pedido como uma artimanha de Adonias para tomar o trono de Israel. Naquele tempo, no antigo Oriente Próximo, tomar como esposa uma mulher que havia pertencido ao leito de um rei implicava numa reivindicação ao trono. Por isso, Salomão entendeu que Adonias estava afrontando diretamente a sua autoridade como rei de Israel, ao desejar possuir Abisag. Então, ele ordenou imediatamente que Adonias fosse morto, conforme lemos no primeiro livro de Reis, capítulo 2. E diante disso, a pergunta inevitável é: Abisag foi, ou não, mulher de Davi? É verdade que os estudiosos discutem o real papel de Abisag ao lado de Davi. Alguns argumentam que Abisag
foi como uma concubina ou esposa de Davi. Outros defendem que Abisag foi apenas companheira de Davi, no sentido de ela ter sido a pessoa encarregada de cuidar do rei em seus últimos dias, como uma cuidadora ou enfermeira, sem que isso signifique que ela tenha se tornado esposa de Davi. E, de fato, essa é uma discussão um tanto quanto complicada devido a 2 fatores. Em primeiro lugar, a Bíblia destaca a respeito de Abisag que o rei Davi não a conheceu. Sobre isso, o texto bíblico diz: "E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia. Porém o rei não a conheceu." Essa expressão "não a conheceu" significa que Davi não possuiu Abisag, ou seja, ele não teve relações com ela. Essa informação pode favorecer a ideia de que inferir que Abisag tenha se tornado esposa de Davi não é algo indiscutível. Portanto, não seria completamente impossível a ideia de que Abisag nunca tenha pertencido ao grupo das mulheres de Davi. Mas, por outro lado, em segundo lugar, a forma como Abisag foi associada à morte de Adonias parece indicar que, pelo menos perante o reino de Israel, Abisag era mesmo considerada a esposa ou concubina de Davi, ainda que eles não tenham tido relações. E por que essa conclusão parece ser muito mais coerente? Bom, porque quando Batseba falou a Salomão sobre o pedido de Adonias em querer se casar com Abisag, a resposta de Salomão à sua mãe foi a seguinte: "E por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque ele é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia." Ele jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: "Assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez aceitar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias." Perceba que o pedido de Adonias para se casar com Abisag foi recebido por Salomão como uma ameaça direta ao seu lugar no trono de Israel. A reação de Salomão pode ser explicada porque, naquele tempo, como já foi dito, quando um homem se casava com uma mulher que havia feito parte do leito de um rei, muitas vezes essa atitude era interpretada como uma reivindicação ao trono. Durante a revolta de Absalão, por exemplo, a Bíblia diz que ele se deitou com as mulheres de Davi perante todo Israel, numa nítida demonstração de poder e reivindicação ao trono de Jerusalém. Então, esse parece ter sido o entendimento de Salomão ao enxergar o pedido de Adonias como uma conspiração interna contra o seu reinado. Ou seja, para ele, autorizar o casamento de Adonias com Abisag implicava em abrir mão de seu reino em favor de seus opositores. Dificilmente Salomão teria tido esse tipo de reação se Abisag tivesse sido simplesmente enfermeira ou cuidadora de seu pai. Logo, considerando tudo isso, a maioria dos estudiosos acredita que Abisag desfrutou do status de mulher ou concubina de Davi perante o reino de Israel, embora jamais tenha tido relações com o rei. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia a história de Abisag na Bíblia. E não deixe de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum vídeo novo por aqui.